primeiro agradecer a presença da banca examinadora, professor André, professora Silvana e todos os demais que aqui se encontram. Dando início à apresentação do trabalho, esse trabalho foi realizado pelo acadêmico Carlos Augusto Stolf, tendo como orientador o professor Daniel Gioletti, e o tema do trabalho foi implantação do fluxo de caixa na empresa Pantone Stolf Limitada. A empresa Pantone Stolf Limitada, ela tem como ramo de atividade a indústria alimentícia. Seu principal produto é o palmito de Palmeira Real em conserva, e ela está localizada no município de Camboriú. O objetivo geral desse trabalho foi propor à empresa a implantação do fluxo de caixa. Os objetivos específicos foram verificar a administração de caixa atual da empresa, verificar os problemas e dificuldades do controle de caixa, identificar as entradas e saídas de caixa e, por fim, elaborar uma planilha de fluxo de caixa. Quanto à justificativa do trabalho, substituir a administração informal, que não oferece agilidade na retirada de informações, a integração de todas as entradas e saídas de caixa, oferecendo sim aos gestores uma visualização da situação financeira, e prever a falta ou sobra de dinheiro no caixa da empresa, com a visualização do fluxo de caixa. Quanto aos aspectos metodológicos, a tipologia ela foi a proposição de planos, o método qualitativo e quantitativo, a natureza exploratória e descritiva, e a estratégia foi o levantamento. Entrando nos resultados da pesquisa, o acadêmico, ao analisar o controle financeiro anterior ao fluxo de caixa, viu que era feito de maneira muito dispersa, não havendo uma integração entre os ingressos e desembolsos da empresa. E não era mantido o registro de todos os dados, impossibilitando assim um controle financeiro. O fluxo de caixa sugerido da empresa, ele partiu da demonstração do fluxo de caixa do Conselho Federal de Contabilidade. Esse modelo ele é padronizado mundialmente, oferece todas as informações necessárias a qualquer tipo de empresa. Porém, o acadêmico adaptou a ferramenta à empresa do estudo. E assim, algumas informações julgadas desnecessárias foram retiradas, como a parte acionária. Outras informações, apesar de não terem sido usadas no período, foram mantidas, porque corresponde à realidade da empresa. Podemos ver aqui a planilha elaborada pelo acadêmico. Essa em particular é do mês de fevereiro. Ele é feito diariamente. As primeiras atividades são as operacionais, que tem os recebimentos de clientes, os diversos pagamentos, retirada dos sócios, despesas operacionais. O resumo das atividades resulta no caixa gerado pelas operações, que junto aos juros pagos e os impostos, gera o caixa líquido das atividades operacionais. Como citado, as atividades que foram mantidas na planilha, mas não ocorreram no período de implantação, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Todas as atividades aqui geram aumento líquido de caixa e plano de caixa. O caixa e plano de caixa no fim do período é o do início do período do dia seguinte. O acadêmico também introduziu as contas bancárias da empresa, proporcionando aos gestores uma visualização completa das atividades da empresa, da sua parte financeira. Podemos ver então saldos do Itaú e saldo do Caixa Econômico Federal. Outro item também incluso foi a parte dos cheques a receber, que no dia mostra a quantidade de cheques predatados que a empresa possui em mãos. E por último, um caixa líquido, que é o resumo total de toda a parte, os recursos financeiros da empresa. Bom, o controle financeiro com a utilização do fluxo de caixa lhe permite a retirada de informações para a tomada de decisão. Muitas análises financeiras podem ser elaboradas quando se tem todos os dados disponíveis. O acadêmico então apresentará a seguir algumas informações retiradas. Podemos ver aqui nesse gráfico a forma dos ingressos da empresa. 45% de todos eles entram diretamente nos bancos, e a maior parte ainda
entra diretamente na empresa. 20% em cheques e 35% em dinheiro. Dessa parte que entra em dinheiro, pode ser visto que apenas 24% é do pagamento realmente à vista dos clientes. A maior parte ainda em descontos duplicados, 76%. Só para ver como é que funcionam os ingressos bancários, 56% entra no Banco Itaú, 44% na Caixa Econômica Federal. No total dos desembolsos realizados com dinheiro e cheques recebidos, podemos ver que a maior parte deles é para o pagamento de fornecedores. 16% para o pagamento de funcionários, retirada de sócios 11%, despesas 4%, juros 2% e impostos 4%. Dos desembolsos realizados com a conta no Itaú, podemos ver que 85% é para o pagamento de fornecedores. Também foi identificado a retirada de sócios, que é o pagamento de algumas contas particulares 5%, despesas 4% e impostos 6%. Os desembolsos realizados na conta Caixa Econômica Federal, 58% é o destinado aos pagamentos de fornecedores, e nessa conta foi identificado investimentos, que é o pagamento de parcelas destinadas à infraestrutura. Somaram 30%. Também foram identificados a retirada de sócios 6%, despesas 6%, e impostos de algumas movimentações financeiras totalizaram menos que 1%. O faturamento no primeiro mês de implantação do fluxo de caixa e no mês seguinte permanecendo no mesmo patamar, havendo uma alavancagem significativa no mês seguinte e outras nos meses posteriores. A razão desse crescimento é a sazonalidade do ramo de atividade da empresa. As considerações finais. Quanto a verificar a administração de caixa atual da empresa, foi visto que realmente se tratava de uma administração informal. Ao analisar as dificuldades e os problemas de caixa da empresa, foi visto que não são anotados todos os dados, não são usadas ferramentas administrativas, o que pode acarretar em erros nas tomadas de decisões, como as retiradas dos sócios que comprometem a estabilidade financeira. Foi identificado as entradas e saídas de caixa e, com isso, registrado todos os dados para a elaboração da planilha de fluxo de caixa, que foi implantada na empresa no período de 5 meses, com os registros dos dados feitos diariamente. As principais dificuldades da pesquisa foram que a contabilidade da organização ela não formula o balanço patrimonial, que é uma importante fonte de dados para o fluxo de caixa. E a outra foi a falta de conhecimento dos gestores em informática, o que impossibilitou o manuseio da ferramenta por parte deles. Sendo assim, nos momentos de ausência do acadêmico, elas eram primeiramente registradas em uma folha para posteriormente serem passadas para a planilha. Quanto à importância da continuidade da utilização do fluxo de caixa da empresa, ela proporciona uma administração financeira eficaz, evitando erros nas tomadas de decisões, como a alta retirada dos sócios identificada na pesquisa, que pode acarretar em falta de recursos para cumprir suas obrigações, sujeita a empresa ao pagamento de juros, e também na falta de recursos para maiores investimentos na empresa. Finalizando uma frase de Carpo e Norton, muito conhecida no meio acadêmico, mas tem tudo a ver com a ferramenta, não é medido, não é gerenciado. Sim. Bom, cara. Dentro do teu tempo aí, então vamos baixar um pouquinho e vamos passar a consideração dos professores e professores Fran. Passa as honras. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Carlos, aquilo que eu falei com o Felipe, para mim é muito gratificante, né, quando eu encontro vocês lá no começo da universidade, de resultado do trabalho, famílias e meios, às vezes uns mais, outros menos, que é realmente a aplicação do conhecimento que a gente tem em a humildade de estar
contribuindo, né? Devagarzinho, cada um de nós dá a sua parcela com as ferramentas que vocês podem estar utilizando para o resultado de um trabalho como esse. Eu achei bem interessante o seu trabalho.